Promessa capitalista de uma sociedade onde as pessoas possam desenvolver a partir das suas capacidades específicas, onde a meritocracia, que respeitaria o trabalho e com o acesso à revolução técnico-científica, fariam que todos alcançassem os seus desejos, conseguisse conquistar as suas necessidades, se transformou numa grande falácia. Do capitalismo utópico ao capitalismo real, há uma grande distância. Nosso tema de hoje é esse: capitalismo real. A necessidade de debater o capitalismo é fundamental na atual quadra da luta política. A esquerda se perdeu a sua capacidade de crítica ao capitalismo. Parte dela se transformou numa esquerda que se pretende apenas gerir o sistema capitalista, tentando minimizar suas mazelas. E a importância de discutir o capitalismo real é mostrar para a sociedade que, do ponto de vista social, do ponto de vista ecológico, do ponto de vista econômico, não existe justificativa para manter um sistema que é baseado na miséria, na exclusão e na degradação do meio ambiente. Então nós precisamos de novo recolocar a esquerda num grande debate, voltar a ter uma crítica muito forte, muito contundente ao capitalismo. Uma esquerda anticapitalista de novo tem que se consolidar como uma perspectiva de retomar uma reorganização social e política junto à maioria da população brasileira. Precisamos então fazer esse debate e o vídeo vem para isso, gente. Nós vamos fazer aqui, trazer alguns dados mostrando que as promessas e a realidade há uma grande distância e tentar de novo retomar e mostrar a importância da esquerda se reposicionar no debate anticapitalista. Vamos lá? O primeiro e mais básico índice que prova que o capitalismo fracassou é a sua incapacidade de alimentar a população. Numa sociedade onde se produz alimento suficiente para todos se alimentarem, a fome não era para existir. A gente tem que ter alguns consensos básicos, né? No mínimo de honestidade intelectual. Eu tenho produto, eu tenho alimento, produzo alimento para todo mundo, mas esse alimento não vai para todo mundo. Alguma coisa está errada. Em 2021, 821 milhões de pessoas não tinham o que comer. Isso foi no auge da pandemia. Mas em 2024, gente, agora, pouco tempo, cerca de 673 milhões de pessoas não se alimentavam. Ou seja, no mundo, a cada 12 pessoas, uma não sabia onde ia conseguir a próxima alimento. Se incluirmos as pessoas que têm o que a gente chama de insegurança alimentar, isso vai para 2,3 bilhões de pessoas. Então, como podemos dizer que um sistema que produz alimento o suficiente e não resolve o problema alimentar da sua população? Como é que nós podemos dizer que um sistema desse deu certo? Como é que nós podemos acreditar que ele vai continuar dando certo? Vejam, isso é utópico, mas a realidade é que no sistema capitalista a alimentação, a comida é uma mercadoria e, como tal, só tem que ter acesso a ela quem tem dinheiro para pagar. Mas a questão da alimentação é só a ponta do iceberg. Vamos para o próximo bloco para você entender a complexidade ainda maior desse problema que o capitalismo tem, que é inerente à sua existência. Um outro ponto que deve ser analisado para entender a complexidade do capitalismo é a questão da produção e distribuição da riqueza. A promessa de uma sociedade rica, ela é real, tá? Realmente o capitalismo constrói muita riqueza. Muita riqueza é gerada no sistema capitalista. E essa riqueza é produzida socialmente. E, mas a apropriação dessa riqueza, ela é particular, ela é individual. Poucos se apropriam dessa riqueza. Então, assim, a sociedade produz muita riqueza, muita mesmo, e apenas uma parcela bem pequena da sociedade fica com ela. Só para vocês terem noção dos valores que isso representa, veja bem, em 2024, a riqueza dos bilionários, só em 2024, cresceu 2 trilhões de dólares, só em 24. Fazendo uma relação da população em situação de miséria de 1990 até hoje, mudou muito pouco. Vejam, décadas, a miséria continua a mesma. Riqueza
em um ano, 2 trilhões. Isso é só para ter uma dimensão de como a riqueza é produzida e como é concentrada ao mesmo tempo. Deixa eu fazer um parêntese. A newsletter, um informativo aqui do canal, que se chama Fora do Radar, aquilo que o algoritmo não te entrega, já está no segundo número. Hoje é sábado, saiu hoje. A primeira já foi um número muito bacana, que é o que? Eu faço uma curadoria de conteúdo político. Separo as matérias mais importantes da semana, faço uma análise política do que representa isso, apresento alguns matérias de outras pessoas, assim, artigos, informações de outras pessoas que também têm a mesma preocupação com a transformação social. Essa curadoria tem lado, é uma curadoria de esquerda, onde eu separo. Tem textos do MST, ações do MST, ações de outros movimentos sociais, tem um debate sobre a questão, a de hoje tem sobre a COP30, um elemento importante sobre o que não está aparecendo aí no radar do algoritmo. Vai estar o link aqui para você se inscrever, tu vai lá, coloca o teu e-mail, tu vai receber todo sábado às 9 da manhã um balanço do que aconteceu na semana de mais importante na política, uma perspectiva de esquerda. Tem sido uma coisa legal, já recebi algumas informações, alguns retornos bacanas, e é um projeto que tem tudo para dar certo. Então, depois no final do vídeo, vai aqui na descrição, pega o link e te inscreve para receber a newsletter Fora do Radar, tá certo? Mas veja, então a gente falou que é produzido muita riqueza, essa riqueza é muito concentrada. Tá? Mas vejam, da onde vem essa riqueza? É fruto do trabalho deles? Esses milionários são aqueles caras que trabalham enquanto eles dormem? Tudo aquilo que eles dizem que eles vendem ao empreendedorismo, será que eles fazem? Não, gente, não é bem assim. 60% da riqueza hoje concentrada na mão dos bilionários, ela é fruto de herança, de já uma questão econômica de monopólios existentes ou de relações de poder. Vejam, 60%. Então, na verdade, meritocracia não existe no capitalismo. É sim uma concentração. Existe, na verdade, uma nova aristocracia, onde o berço é mais importante que o esforço. Outra dimensão importante a ser destacada é a dimensão geográfica. Infelizmente, a desigualdade tem geografia, ela está especificada e organizada geograficamente. Os países do norte global têm 21% da população mundial, mas detêm 69% da riqueza. Vejam, 21%, pequenos grupo de pessoas. 61%, a maioria da riqueza, a esmagadora maioria da riqueza. E tem uma relação que um cálculo que se faz, que esses países, esses milionários extraem dos países pobres e médios 30 milhões de dólares por hora. Vejam como essa desigualdade e essa concentração, na verdade, ainda representa um, um novo colonialismo. A riqueza saindo da periferia e indo para essas grandes metrópoles, os países globais, do norte global. Mas vejam, se não basta a questão da condição de miséria que o capitalismo impõe para a maioria da população, existe uma outra situação muito mais grave ainda, se é possível, que é a dimensão ambiental. Vamos analisar no próximo bloco. Primeiro ponto para falar na questão ambiental, da crise climática, de tudo que envolve isso, dessa incessante, esse consumo infinito dentro de um mundo finito, é como isso, os desdobramentos dessa crise, os impactos são diferentes, a depender da tua condição financeira. Então, se numa crise onde a pandemia as pessoas que tinham condições pegaram e alugaram outras casas e deixaram seus apartamentinhos pequenos, mas foram morar no campo, ficaram de férias, de boas, tranquilo, tinham dinheiro, recursos para manter sua família. As pequenas famílias, as famílias pobres do país não conseguiam se estruturar da mesma forma. Aqui, a enchente que teve em Porto Alegre, as várias, porque tiveram, mas a última agora, as pessoas perderam tudo, as suas casas, teve casas que foram retiradas literalmente, foram deslocadas do local, mas os móveis, o eletrodoméstico, tudo perdido, enquanto que alguns estavam lá numa área nobre, bonitinha. Então, assim, primeira coisa,
a crise climática enfrenta, ela tem desdobramento, ela tem problemas diferentes a partir da sua realidade econômica. Não é igual para todo mundo. Então, assim, e tem uma coisa, quem produz, quem constrói, quem polui, por exemplo, vou dar só um dado para você, os 10% mais ricos da população mundial são responsáveis por cerca de 50% de gases do efeito estufa, quase 50%. 10 produz a metade, enquanto que os 50% mais pobres são os que mais sofrem com as mudanças climáticas, são os que menos produzem os gases do efeito estufa. A busca incessante por lucros leva à exploração predatória dos recursos naturais. Vejam, só em 2024 o mundo perdeu 27 milhões de hectares de florestas. Só no Brasil, na Amazônia, quase 1 milhão de hectares de florestas primárias foram destruídas só em 2024. Vejam que aqui a lógica se inverte. Se na questão econômica a sociedade produz, a riqueza é produzida socialmente e o seu lucro é apropriado individualmente, na questão ambiental o desgaste, a crise climática é promovida, é causada por poucas empresas, por poucos, mas é sentida por muitos. Aqui se inverte a lógica de uma forma dramática, né? Onde quem menos produz, onde quem menos agride o meio ambiente é quem acaba sofrendo mais. Essa lógica do sistema capitalista na questão ambiental não tem o mínimo de sentido, porque ela está colocando em risco a própria continuidade da existência humana. E para além dessas propagandas que aparecem da responsabilidade ambiental da empresa tal, né? A Vale do Rio Doce, depois do que fez em Mariana, a gente assiste as propagandas dele e eles falando de como eles são preocupados com o meio ambiente, chega assim, ó, dá nojo, entende? Então, assim, mas esse compromisso ambiental, esse capitalismo ecologicamente correto que eles tentam dizer, é mais uma outra utopia que eles criam na nossa cabeça para a gente tentar aceitar. E vejam, a lógica continua, porque a lógica é a lógica do consumo. Tu precisa consumir, 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 produzir para consumir, produzir para consumir. Não existe um mínimo para entender o que é necessário, o que tipo de produção se precisa, qual é realmente a necessidade da sociedade. Então, o capitalismo, na sua essência, não tem como ser de outra forma. Vamos agora passar para a conclusão da nossa conversa de hoje e tentar discutir, tentar apontar alguns elementos importantes para a nossa reflexão. Então, a ideia central desse debate que eu propus aqui hoje é trazer para a nossa perspectiva hoje do debate é de que o capitalismo foi vencedor. Isso não é um problema. Na verdade, é um problema para eles, porque quando tu não tem um contraponto, quando tu não tem uma sociedade que diga que sirva como uma referência de questionamento, tu não te contém. O capitalismo fez isso, ele não se conteve. Ele pôde se desenvolver da maneira que bem queria depois que o regime do Bloco Socialista acabou. O que aconteceu é que ele só intensificou a exploração, só intensificou a miséria, só intensificou ah, a degradação do meio ambiente. Então, esse debate nós temos que fazer de maneira simples, de maneira tranquila, de entender que a esquerda, de novo, tem que retomar o debate anticapitalista para se reencontrar com o seu espaço político novamente. Existem setores da esquerda que, infelizmente, entendem que o que está aí não tem como alterar e que o papel da esquerda seria fazer a gestão do capital, tentar acabar com algumas mazelas, diminuí-las, melhor dizendo, que é isso que tem. Perderam a perspectiva de transformação histórica. Mas nós temos que retomar esse debate, temos que superar essa visão, essa apatia e mostrar que a partir do protagonismo dos movimentos sociais, uma concepção de esquerda anticapitalista, nós podemos de novo engrossar o caldo da esquerda para se tornar de novo uma alternativa de transformação social. Porque objetivamente a gente não pode aceitar que o capitalismo é o estágio superior da organização social da humanidade. Uma sociedade que se baseia na exclusão, na exploração, na degradação do meio ambiente e do ser humano. Eu tenho um vídeo aqui que eu trato de como o capitalismo faz a gestão do trabalho, como ele faz a gestão da mão de obra, a partir da doença, do adoecimento e da morte dos trabalhadores. Sobre qualquer perspectiva, o capitalismo ele não tem alternativa senão explorar e degradar, seja o meio ambiente e seja degradar a própria condição da maioria dos seres humanos.
Então, essa perspectiva tem que voltar para a esquerda, de novo, de ter uma grande crítica ao capitalismo, a crítica a como o modo de produção que hoje é hegemônico na sociedade não pode ser alternativa para a para a humanidade. Vejam, exploração, exclusão, degradação do meio ambiente, ah, ah, o individualismo, isso é inerente ao capitalismo. Nós temos que combater e mostrar, num bom debate, uma qualificação política dos nossos quadros, que nós temos que construir uma alternativa a partir de uma visão coletiva, a partir de uma visão mais solidária de como devem ser as relações sociais. Então, hoje não impere o lucro, em que a gente consiga construir, sim, uma sociedade de bem-estar para a maioria da população, que esse é o grande foco do existir da esquerda no mundo. Então, gente, esse é o papel, inclusive, aqui da questão política. Eu tenho a convicção que a gente, de novo, tem que fazer a esquerda tem que se reencontrar no seu espaço. E creio que a grande crítica ao capitalismo pode ser um grande espaço, de novo, da gente se reorganizar para fazer esse debate com a sociedade. Até a próxima.